Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar e o nosso tema de hoje eu tenho certeza que vai atingir muitas pessoas, que vai ajudar muita gente. Hoje vamos falar a respeito de dores. Quem nunca sentiu, quem aí não convive, de repente, há um longo tempo já com alguma dor, alguma questão? A grande questão que eu trago aqui no nosso bate-papo é que a gente fala isso ao longo de vários programas sobre a importância da gente não normalizar a dor. A dor, gente, muitas vezes é um sinal do nosso corpo transmitindo ali que algo não está bem, que ele precisa de um olhar mais atento. E aí, então, a importância de buscar ajuda. Muitas vezes a gente recorre à automedicação e esse não é o caminho. Então, hoje a gente vai falar a respeito das dores, dos seus diferentes tipos e de que forma que a gente consegue recorrer a tratamentos para que ela não interfira na nossa qualidade de vida. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já sabe o caminho. É só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão com quem também precisa saber mais a respeito dessa questão sobre as dores que podem vir a nos atingir e de que forma que a gente consegue buscar caminhos para melhorar, para encontrar um tratamento e melhorar, é claro, a nossa qualidade de vida. Te convido a participar dessa consulta que foi marcada para você com todo carinho. Caminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer o seu relato sem te comprometer, sem revelar a sua identidade. Combinado? Temos também a nossa clássica enquete aguardando pela sua participação. Aonde? No nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Vamos juntos então fazer aí um programa maravilhoso para a nossa audiência. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Quando você sente dor, qual dessas atitudes melhor o descreve? O que você costuma fazer? Toma o remédio por conta própria, para aliviar ali rapidamente. Procure entender a causa sozinho, pesquisando na internet, no famoso Doutor Google. Só busco ajuda quando a dor se torna muito intensa ou ignoro e sigo a rotina normalmente, esperando ela passar. Clica lá na alternativa que mais te representa. Queremos saber, é claro, a sua verdade e nada além dela, combinado? Vamos juntos então agora conhecer quem é o nosso convidado dessa tarde, que já está aqui nos nossos estúdios para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela. Dr. Omar Miranda, anestesista e especialista em medicina da dor. Guiado desde cedo por um valor familiar de cuidado genuíno, construiu uma trajetória marcada pela atenção e também pelo acolhimento. Há 12 anos na profissão, destaca-se pela empatia, pela paciência e domínio técnico aplicado no atendimento. Seu olhar sensível para as dores e necessidades individuais reforça o compromisso com um cuidado humanizado e realmente transformador. Doutor Omar, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Doutor, quando a gente fala de dor, essa é uma questão bastante subjetiva, Mas o que exatamente a ciência define por dor? Perfeito, excelente pergunta. Vou começar com uma definição, primeiro um tanto técnica, que é um pouquinho complexa, depois eu vou explicar o que exatamente significa, tá? Por exemplo, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, ela define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Como você pode perceber, uma definição um tanto complexa. Traduzindo, o que exatamente essa atualização na definição da dor, o que exatamente ela significa? Que dor, hoje em dia, ela tem que ser entendida de uma forma um tanto mais abrangente. Dor em si não é só aquela experiência de dano tecidual. Tive uma pancada, tive um corte, tive uma queda, está doendo. Senão também ele abrange a parte emocional. E é exatamente onde um médico especialista no tratamento de dor deve também se focar na hora de abordar um paciente. Olha o que você trouxe para a gente aqui, é bastante pontual, porque é muito difícil você dissociar uma dor física de uma dor emocional. Inevitavelmente você vai senti-la também emocionalmente, não é? Sim, com absoluta certeza. Muito bacana isso. E aí eu queria entender, por que o nosso corpo sente dor? É necessariamente, como eu disse, no início desse programa, um sinal que
que o corpo está trazendo? Algum limite que ele está querendo impor a você? Tá, entendi. Sabe o que acontece? A dor, primeiro, ela forma inicialmente como um mecanismo de defesa. Tá? Por exemplo, a dor ela tem uma função fisiológica. Por exemplo, vamos supor que aqui tem uma panela quente. Eu vou encostar a mão e na sequência faz o quê? Retira a mão. A dor me alertou que estou frente a alguma coisa que possa me machucar e eu tirei a mão. A dor está tendo uma função fisiológica, tá? Me defendendo. Agora, quando a dor ela exerce outra função que não seja isso não é mais fisiológico. Por exemplo, doutor, tenho uma dor no joelho faz 5 anos. É fisiológico sentir dor faz 5 anos? Não, está totalmente errado. Então, primeiramente, a dor é um mecanismo de defesa que o corpo humano tem para cuidar a gente de se expor a se machucar, a acidentes e demais. Quando ela deixa de cumprir esse objetivo e vai além disso, não é mais fisiológico, é nocivo para o paciente. Olha isso, gente, que interessante que o Dr. Omar está trazendo aqui para o nosso bate-papo. A dor ela é uma questão subjetiva, né, como eu disse aqui anteriormente. Como que você avalia a dor de um paciente, mesmo porque é algo que você não sente? É muito difícil isso, né? Você precisa de uma descrição, de elementos que te norteiem, né, ao longo do diagnóstico. Perfeito. Falando da avaliação da dor de um paciente, primeiro definir que a dor é um fenômeno individual e altamente subjetivo. Exatamente. Tem estímulos dolorosos, por exemplo, para mim, que talvez em você não possa causar absolutamente nada. Então a dor varia de pessoa a pessoa, é um fenômeno individual e subjetivo. Como que se avalia a dor de um paciente? Se tratando de um paciente adulto, tá? Com uma anamnese, um entendimento, um análise criterioso do perfil do paciente e após um rigoroso exame físico. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais por onde caminha essa anamnese, porque eu também gosto de trazer aqui a informação que a gente precisa ter para relatar ao profissional que a gente está buscando para nos ajudar. Porque muitas vezes a gente vai numa consulta e a gente nem sabe o que dizer, né? O que é importante, o que te interessa. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão. Primeiro, a gente tem uma telinha que traz para a gente tipos de dor. Então, a dor é classificada em 2 tipos. Vamos conferir juntos essa telinha agora. A gente tem uma dor que pode ser classificada como aguda e uma dor que é crônica. Explica melhor isso daí pra gente. Qual que é a diferença entre cada uma delas? Tá. A diferença principal entre uma dor aguda e uma dor crônica, basicamente, é o tempo de duração de cada uma delas. Tá? Por exemplo, uma dor aguda, a gente fala que dor aguda é quando ela não ultrapassa os 3 meses. Quando a dor ultrapassa ou vai além do que 3 meses, a gente coloca o nome de dor crônica. Tá? Por exemplo, ajudei na mudança de um familiar na semana passada, no fim de semana. Na segunda-feira acordei com dor lombar, dor nas costas, dor no joelho. Pronto. A dor ela vai resolver em um período de 2 semanas, 7 dias, sem fazer absolutamente nada. Esse é um clássico exemplo de dor aguda. Tá. A dor apareceu e essa passou. pode ser simplesmente uma dor que te diz que você utilizou um músculo que estava ali há muito tempo parado, enfim, não necessariamente que você precise de fato fazer algo com aquilo. Exatamente, a grande maioria falando de dor lombar, por exemplo, a grande maioria das vezes se trata-se de dor muscular, simples dor muscular. Agora, quando a dor ultrapassa os 3 meses ou mais, quando o paciente acorda, dorme com dor ou a dor acorda o paciente, a gente está falando de outra patologia, dor crônica. Aquela dor que pode acompanhar a vida inteira do paciente se ele não fizer absolutamente nada. E aí é importante a gente pontuar aqui o quanto a dor crônica interfere na qualidade de vida desse paciente. Porque interfere no sono, no descanso, no trabalho, nas relações. Muitas vezes a gente ali sente dor e o nosso humor é outro, né? Nossa disposição é outra. Sim, de fato, você trouxe um dado muito interessante, tá? Por exemplo, tem um estudo que fala que 60% das pessoas que têm algum tipo de dor crônica, seja no joelho, lombar, quadril, onde for, dor crônica, 60% desses pacientes, eles têm algum grau de depressão, seja leve, moderada ou grave. É muito. Por quê? Porque, infelizmente, a dor crônica, ela afasta as pessoas da sociedade. Quando a gente
fala realmente que a dor está tendo um impacto na nossa qualidade de vida quando o paciente deixa de fazer coisas que ele fazia por causa da dor. Tinha uma reunião social no fim de semana, tinha um churrasco, tinha uma reunião, não consegue ir porque, eu sei que meu joelho vai doer, sei que minha coluna vai doer, e ele vai se afastando, vai ficando em casa, vai ficando mais retraído. É exatamente o que acontece. É uma história bem comum escutar isso no consultório. E aí isso leva, gente, ao isolamento, né? Essas relações que são tão importantes ali ao longo do nosso dia a dia, da nossa convivência familiar, da nossa convivência social, e a gente vai acabando até a dor nos transforma, né? De alguma forma. Muda muito o estado de ânimo, o humor, o paciente fica mais pessimista, ele praticamente perdeu a alegria em muitas coisas. Um relato muito comum escutar no meu consultório isso. Eu perdi a vontade, a alegria de viver. Olha isso, gente, Exatamente. Que forte. Se esse for o seu caso, inclusive, encaminha pra gente o seu relato, a sua dúvida, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Te lembro que esse espaço é seu. Aproveite esse contato, é claro, com o Dr. Omar, para que ele consiga trazer uma orientação, né, que pode vir a te ajudar, obviamente. Falando então agora a respeito das dores crônicas, né, essas dores que infelizmente interferem na nossa qualidade de vida, no nosso dia a dia, no nosso sono. Existem classificações também para elas, e aí a gente vai passar um pouquinho por cada uma delas para que o doutor pontue para a gente que dores são essas, para que a gente também consiga identificá-las, né, no nosso corpo, na tela. Então, dores crônicas, a gente tem a nociceptiva, a inflamatória, neuropática e nociplástica. Nomes muito estranhos que o doutor, obviamente, vai traduzir aqui para que a gente consiga entender de que forma que elas atuam no nosso corpo. Tá. Sendo um pouquinho dinâmico na hora da explicação, por exemplo, dor nociceptiva é aquela dor pontual, onde o paciente consiga assinalar com o dedinho, doutor, está doendo aqui. Meu joelho, aqui. Tá. Está doendo exatamente aqui. A gente define como dor nociceptiva, aquela dor pontual. Tá. Que se caracteriza por uma dor empontada, uma dor enfisgada. É bem característico isso. Quando a gente fala, por exemplo, de dor neuropática, um exemplo clássico de dor neuropática bem comum aqui no meio é o paciente diabético, o paciente que tem neuropatia diabética, por exemplo. Tá. É uma dor causada por lesão em algum nervo ou nervos ou nas terminações nervosas. O paciente sente, não é uma dor localizada, é uma dor difusa, mais espalhada, que o paciente não consegue... Aqui irradia? Exatamente. Tá. Ele não consegue falar, é aqui. Não, ele fala, doutor, é uma dor estranha na perna inteira, parece que formiga, parece que queima, parece que está formigando, meio adormecido. Exatamente esse relato de dor neuropática. Queria aproveitar que você tocou na questão dos diabéticos e puxar um gancho, porque eu já ouvi dizer que existem alguns casos onde os diabéticos têm uma relação diferenciada com a dor, sentem menos dor. Isso é verdade? É absolutamente verdade, tá? Tá. Exatamente esse o tipo de dor neuropática. O paciente perde a sensibilidade. Perfeito. Vamos supor, as terminações nervosas que se encarregam da sensibilidade dos pés, por exemplo, tá? São muitos feixes nervosos. Um paciente diabético, ele tem, obviamente, um excesso de açúcar fora da célula. E esse excesso de açúcar que eles têm, de glicose, danifica a vainha dos nervos. Deixando mais ou menos, sabe, como um cabo de eletricidade, sem a cobertura, sem a proteção. Então ele começa a fazer disparos aleatórios de eletricidade. E com o tempo ele vai perdendo a sensibilidade. Já deve ter escutado que muito paciente diabético, mal controlado, ele pisa um prego, ele nem sente. Ele chega em casa e fala, caramba, que é esse buraco que está aqui, essa inflamação? Infelizmente passou o tempo e o paciente corre o risco de inclusive sofrer uma amputação se ele não fizer as coisas a tempo. Olha isso, gente, que sério, né? E que importante, porque muitas pessoas ignoram essa questão ou até acham que ela pode vir a ser positiva. Mas não, voltando àquela explicação do doutor do quanto a dor pode colocar limites, né? E nos dizer, olha, por aqui é melhor você não caminhar. Nesse caso, por exemplo, a pessoa deixa de sentir a dor e acaba se machucando. Sim. Olha isso, gente, que sério. E aí, seguindo então, a inflamatória. Dor inflamatória a gente vai colocar, por exemplo, dentro do espectro da dor nociceptiva também.
Tá. dentro do espectro da dor nociceptiva. Por exemplo, bati o ombro, bati a costela, uma artrose, por exemplo, um tipo de dor inflamatória. O joelho está inflamado de forma permanente e causa dor. A inflamação causa dor e a dor causa impotência funcional. O paciente deixa de mexer a articulação ou aquele segmento do corpo que está sendo afetado. E a nociplástica? A nociplástica é a mais difícil e a menos compreendida de todas, tá? Tá. Quando a gente fala de dor nociplástica, é muito complexo. Vou explicar melhor com um exemplo. Sabe a fibromialgia? Sim. A dor nociplástica é aquela dor que você não consegue demonstrar absolutamente nada, porém ela existe. Típico paciente fibromiálgica. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, né? Porque eu respondi que sim, mas muitas pessoas ainda podem não conhecer a respeito dessa doença. Queria que você falasse um pouco mais sobre a fibromialgia. Tá. A fibromialgia, hoje em dia, ele atinge 2 a 3% da população mundial, que não é pouco, é muitas pessoas com fibromialgia. Tá? A fibromialgia, por muitos anos, ela foi uma doença muito negligenciada, muito mal diagnosticada, sobretudo, e muito maltratada. Como que se caracteriza a fibromialgia? É aquela dor difusa que o paciente apresenta dores em múltiplas partes do corpo. Inclusive, tem um mapa, tá? Nos quais o paciente fibromiálgico tem dor em partes específicas. Por exemplo, tem os pontos clássicos dos trapézios, dor no ombro, dor na parte lateral do cotovelo, nas coxas, no quadril, nos joelhos, nos pés. E aí vai, são vários pontos que são avaliados. Entendi. E um paciente fibromiálgico, por exemplo, ele vai vir a ter dor em todos esses pontos ou isso depende, isso vai variar ao longo da doença, do estágio, da gravidade? Depende muito. Tem dores que são tanto mais frequentes em umas partes do corpo e em outras. Por exemplo, tive uma paciente semana passada que ela com diagnóstico fechado de fibromialgia e a dor dela, ela vai só nas pernas, na parte de cima ela não sente absolutamente nada. Dor no joelho, a gente já solicitou ressonâncias, não tem absolutamente nada nos joelhos, não tem nada no quadril, nada nos pés. Fibromialgia. Imagens de João Capellini aqui ilustrando, é claro, o nosso bate-papo. Existe alguma causa, algum gatilho que justifique o início da fibromialgia em alguma pessoa? A ciência, até o momento, ela não conseguiu demonstrar qual que é a origem da fibromialgia. Não tem uma causa. Algumas teorias falam que ela é hereditária, tá? Algumas teorias falam que em algum momento da formação embrionária o paciente ficou mais exposto a algum estímulo, a mãe no caso, né? Foi exposto a algum estímulo no qual o paciente desenvolveu uma sensibilidade muito maior à dor, mas nada está definido. Não tem uma explicação para a fibromialgia até o momento. E são as mulheres que são mais atingidas? Sim, numa proporção bem grande, 5:1. Tá. Porém, quando existem homens que também têm fibromialgia, quando o homem tem fibromialgia, os sintomas são muito piores. Entendi. Ele sente muito mais dor. E olha isso, né, gente? Essa é uma doença bastante desafiadora, tanto para médicos quanto para pacientes. Daqui a pouco a gente vai falar, obviamente, sobre as opções de tratamento que existem por aí. Se você conhece alguém que sofre aí de fibromialgia, não deixe de compartilhar, é claro, o nosso link de transmissão, www.hittv.com.br. Temos, então, participação da nossa audiência. Por favor, traz para a gente, então, a participação do nosso público na tela. Pergunta agora do Fernando, de Três Lagoas. Nos últimos meses, senti uma dor no joelho direito cada vez que desço as escadas. No começo era incômodo, mas agora parece uma pontada que me trava no meio do movimento. Tenho receio de ser algum desgaste. Esse tipo de dor pode indicar o início de uma artrose ou é apenas uma inflamação? Essa dor progressiva, né, que muitas vezes até na enquete que a gente colocou, a gente começa a sentir essa dor, tenta lidar com ela, mas aí a gente vai percebendo que ela vai crescendo ali, tendo uma importância maior. Isso. Existe uma palavra muito importante no início da mensagem do paciente que fala alguns meses. Quanto que é alguns meses? Pode ser 1, ainda não configuraria dor crônica, pode ser 4, pode ser 5. Se o paciente ele já está num grau no qual ele já tem uma impotência funcional, ele trava, talvez a gente esteja frente a uma artrose do joelho. Pode ser uma artrose ou pode ser uma condromalácia, que é o desgaste da cartilagem da patela. Também eu não vi aí a faixa etária do paciente, porque depende muito. Se ele for jovem,
pode ser uma coisa, se ele for idoso, pode ser outra. Entendi. Por isso, a avaliação física, a anamnese é um assunto muito importante para determinar realmente a origem. Olha que bacana. Fernando, muito obrigada pela sua participação. E a gente passa a entender que a sua idade, por exemplo, pode vir a ser determinante, o tempo, né, que você trouxe, inclusive, no seu relato, e essa questão da evolução, né, da dor. Muito bacana, muito importante. O doutor te trouxe caminhos, porém, obviamente, é importante e válido que você busque ajuda com um profissional. Sim, com certeza. Capacitado. Porque aí vem uma outra pergunta que eu queria trazer aqui, aproveitando esse relato do Fernando, é o quanto uma dor mal diagnosticada ou indevidamente tratada pode vir a interferir no desfecho desse paciente. Uma dor não tratada ou uma dor mal controlada, ela tem uma repercussão diretamente na qualidade de vida do paciente. Porque toda dor vai começar da seguinte forma. O caminho normal é o seguinte. Se o paciente tem uma lesão, vamos mudar de exemplo, vamos falar de coluna, por exemplo. O paciente tem uma dor de coluna, com certeza ele deve ter alguma inflamação. A inflamação que ele tem na coluna, ela vai causar, inflamação vai causar dor, dor causa impotência funcional, e impotência funcional causa imobilidade. Mais ou menos é a história natural da doença, no qual tem uma repercussão direta na qualidade de vida do paciente. Mas ainda se tratando de um paciente jovem, ele deixa de ser produtivo, tanto para ele quanto para a sociedade. E aí eu trago até um alerta, né? Porque a dor lombar, por exemplo, é uma das maiores causas, né? Está entre as maiores causas de afastamento do trabalho. E essa é uma grande dificuldade. Por que isso, né, doutor? Porque as pessoas demoram para buscar o diagnóstico, porque elas não conseguem chegar a um tratamento eficaz, de fato. O que leva a esse número tão alto de afastamentos? Tem muitos fatores que têm um papel importante. Por exemplo, sabia que o gênero joga um papel importante? Quem acha que se preocupa muito mais pela saúde? As mulheres ou os homens? As mulheres. As mulheres, com total certeza, numa proporção de 10 para 2. Ainda falei com cuidado aqui, mas as mulheres. Uma proporção vou falar de 8 para 2. Tá? As mulheres, elas procuram o médico, procuram atendimento com muito mais prontidão que os homens. Tá? O homem a gente sempre vai deixando para frente. Só quando realmente ele está muito mal, ou realmente está atrapalhando de uma forma significativa a qualidade de vida, ele procura atendimento. Sim. Horário, o tipo de trabalho que o paciente desempenha, horário, a carga horária, já falei sobre o tipo de trabalho também. São vários papéis. São vários fatores, questões. várias questões. Mas aqui a gente traz o alerta e a importância, né, de você não negligenciar para que essa dor seja tratada, para que você receba a orientação certa e você não precise, de fato, se afastar da sua atividade, porque isso daí aí vai interferir em outras questões, inclusive nas questões de saúde mental, das questões emocionais, e o desfecho pode ser ainda mais agravado, não é? Porque um trabalhador, alguém que está ali ativo, de repente ter que parar tudo, né? Por causa da dor, sim. Exatamente, isso interfere demais. Por esse motivo, dentro das fábricas ou de grandes empresas, existe a medicina do trabalho. E às vezes, nem tendo o médico do trabalho, o pessoal, os funcionários, eles não procuram ajuda. A causa em si não está muito bem estabelecida. Acho que é mais um descuido, adiamento, de que vai melhorar e vai passar e não passa. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre automedicação, que eu tenho certeza aí que muitas pessoas recorrem a isso, e isso interfere demais no desfecho do tratamento. Mas é daqui a pouquinho, gente. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá agora a pergunta do Ricardo, de Florianópolis, Santa Catarina. Trabalho muito no computador e nos últimos meses estou sentindo uma dor aguda no ombro direito, principalmente quando eu tento levantar o braço para cima ali da cabeça. Já ouvi falar em tendinite, mas não sei se é o caso. Perfeito. Meu amigo Ricardo, tá. Desde a pandemia, sim, foi implementado com muito mais força a forma de trabalho do home office. Né? E desde que o home office teve essa participação durante e após a pandemia, muitos casos de dores crônicas aumentaram de uma forma exponencial, em 150%. Muito. Nossa, gente, olha que sério isso.
Se acredita que isso tenha sido causado por causa do seguinte: por exemplo, quando a gente está num ambiente de trabalho presencial, a gente está meio que obrigado a se movimentar muito mais. Porém, se eu sou home office, eu posso trabalhar desde o sofá, desde a cama, adotando posições desconfortáveis para o corpo. E sem contar o equipamento que você utiliza, né? No trabalho existe toda uma regra onde o seu assento ele é estabelecido de acordo com a demanda, enfim, diversas questões, padronizado e tudo mais. Cadeira Em ergométrica. casa é a cadeira que você tem? Cadeira ergométrica, tudo. Respondendo à pergunta do paciente, quando a gente fala de dor no ombro num paciente jovem, na faixa etária produtiva, tem que pensar em várias coisas. Pode ser uma tendinopatia, lesão do manguito rotador. Tá? No ombro, a articulação do ombro é uma articulação muito complexa. Tem 5 principais tendões que compõem o manguito rotador. Esses 5 tendões, músculos, eles seguram no ombro o tórax. Então, eles trabalham 24 horas. Tá? Eles trabalham o tempo todo. Dentro do ombro existem umas sacolinhas, umas almofadinhas especiais que a gente chama de bursas, que se encontram entre um tendão e outro para evitar que eles entrem em atrito direto. Essas bolsinhas, essas almofadinhas, elas ficam inflamadas e são ricas em terminações nervosas, tá? Muito sensíveis. Quando essas almofadinhas chamadas de bursas inflamam, a gente chama de bursite, que acredito que possa ser o que o paciente tem. Antes de tendinopatia, eu pensaria primeiro numa bursite. Entendi. Como que eu consigo determinar isso? Através de um exame físico e talvez seja necessário uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética também. Muito bacana. Olha aí a orientação do caminho, Ricardo, que você pode vir a recorrer para você chegar ao seu diagnóstico, né? Existem algumas opções e, obviamente, exames irão determinar o que é de fato. A importância, claro, de você buscar ajuda. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação aqui com a gente. Vamos então começar a falar a respeito de quais são as informações que você precisa de fato para você conseguir entender por onde que caminha esse diagnóstico, a anamnese. O que é importante eu, como paciente, relatar para você? Perfeito. Primeiro eu queria começar explicando que paciente com dor crônica é um paciente complexo. É um universo. É muito diferente, por exemplo, de ir no otorrino, por exemplo. O otorrino, tem um desvio de septo, não estou respirando bem, ele dá uma olhadinha, passam 10 a 12 minutos de consulta e acabou. Consulta de dor, pelo menos é 1 hora. Lembra da definição que a gente falou no início? Que não simplesmente a dor, ela se encarrega da dor que a gente consiga demonstrar, senão também as emoções estão envolvidas. Sim. Por exemplo, um paciente veio com dor no quadril, uma dor que ele convive há 10 anos, tá? E no meio da consulta, eu notei que ele estava um pouquinho estranho, um pouquinho para baixo, meio caído. Eu tirei o quadril do foco e eu perguntei, senhor Carlos, como que estão as coisas em casa? Olha, a sensibilidade deste profissional para entender por onde que caminhava a dor desse paciente. Que bacana. Começou a chorar, desabafou, se abriu, falou que, estava com muitos problemas em casa, se sentiu um pouquinho abandonado, tanto pela família, quanto pelos filhos, estava sofrendo. Então, para você ver que falar de dor é um contexto, é um universo complexo de informações que tem que ser muito bem conduzido pelo profissional. Respondendo à pergunta, o que é interessante para mim como médico de dor escutar? Para o paciente já vir com respostas um tanto mais precisas. Por exemplo, qual que é o segmento que o paciente está sentindo dor? Se eu perguntar que parte do corpo está doendo, como que eu posso ajudar? Por exemplo, está doendo meu quadril, segmento que está doendo, tá? Desde quando está doendo? Se você me fala, por exemplo, uma dor que está faz 2 dias. 2 dias. A senhora fez alguma coisa que poderia ter desencadeado essa dor? Ajudei por exemplo, numa mudança. Então, não é uma dor crônica. Não que não seja importante. Tá? A intensidade da dor te interessa? Muito. Intensidade da dor. É bem diferente. A gente tem uma escala que vai do 1 ao 10, por exemplo. Tá? 1, dói pouquinho, 10 é a pior dor da vida. Se o paciente falar uma dor 2, aparentemente não é uma dor muito significativa para o dia a dia do paciente. Se ele fala, doutor, uma dor 9 e à noite vira uma dor 1000, uma dor muito significativa. A intensidade. Primeiro, o local, né? Quando começou, como começou, a intensidade
e se o paciente faz alguma coisa que melhore ou piore a dor. Tá, algum gatilho, né, que Algum possa gatilho. estartar essa dor. E, por exemplo, características como é enfisgada, é empontada, é uma Característica. queimação. Aí entra a parte de como que é a dor. Tá. Se um paciente fala, doutor, tenho dor na perna, mas essa dor é em queimação e fica só na sola do pé. Eu pensaria, minha primeira pergunta seria, o senhor é diabético? Aí pensaria em neuropatia diabética. Fala, doutor, tem uma dor no joelho, ele trava, e uma dor empontada, enfisgada. Será que ele tem um problema no menisco? Será que a cartilagem está gasta? Será que é condromalácia? Então, o tipo da dor é importantíssimo. Dor empontada, fisgada, em ardência, em queimação. Importantíssimo o tipo da dor também. As características. E quando que, por exemplo, o histórico familiar te interessa? Praticamente em todos os tipos de dor. Em todos os tipos. Porque problemas osteoarticulares, eles são muito mais frequentes nas mulheres. E, pelo geral, se a mãe teve artrose de joelho, a filha tem, a neta tem, e aí vai, seguindo. Em homens também se vê, se evidencia isso daí, mas não com tanta frequência. Tá? Então, o fator genético, de fato, muitos pacientes me fazem a seguinte pergunta: doutor, eu tenho artrose no joelho, mas o que foi o que causou isso? Eu falo que é multifactorial. Qual que é o seu trabalho? Doutor, eu trabalho numa oficina faz 30 anos, um trabalho braçal, que provavelmente tenha contribuído, né? E se o pai teve artrose, meu pai com 50 e poucos anos ele colocou prótese, hereditário também, são multifactorial, é multifactorial. E aí, por exemplo, eu posso pegar essa questão até desse exemplo que você trouxe pra gente, que o pai aos 50 anos teve, mas muitas vezes o filho aos 30 já tem esse indicativo. Situações como essa têm aparecido com mais frequência no seu consultório e o que a gente pode trazer como determinante? A fragilidade do ser humano hoje em dia ou não? Ou de repente tem mais a ver com estilo de vida, com sobrepeso de repente, com questões de trabalho, de movimentos mais repetitivos? Isso, atualmente, a faixa etária jovem, que vai dos 25, 35, 40 anos, está sofrendo muito mais de problemas osteoarticulares que o diferente do que a gente veia, por exemplo, antes, né? Nos anos 90, nos 80. Por quê? Também multifactorial. Tá. A obesidade tem sido um fator importantíssimo no desenvolvimento da artrose em pacientes numa faixa etária mais jovem. Por exemplo, um paciente de 38 anos de idade, obeso, pesando 118 quilos, com 1,67 de estatura, que era meu caso, tá? O que acontecia? Eu tinha dor nesse joelho esquerdo, mas muita dor. Fiz os exames, fiz a ressonância e estava com uma condromalácia grau 3, que é quase o desgaste total da cartilagem da patela. 38 anos. Isso daí era uma condição que a gente só conseguia ver em pacientes de muito mais idade. Então, você como viu que mudou? Hábitos de vida. Tudo, hábitos de vida, o trabalho que o paciente desenvolve e as comorbidades, né? Diabético, hipertenso, obeso, tabagista, entre outros. Por isso, pessoal, a delicadeza de se fechar um diagnóstico, né? E a importância de uma anamnese muito bem feita para a gente conseguir definir qual é a justificativa e principalmente quais são os caminhos para o tratamento dessa dor. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais a respeito dessa questão que interfere na qualidade de vida de tantas pessoas e que não deve nunca ser normalizada. Já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Para quem acabou de chegar, acabou de ligar aqui na Hit TV, nós estamos batendo um papo sobre dores. Pois é, dores que não devem em nenhum momento ser normalizadas. A gente costuma muito fazer isso, ir lidando com elas, tomando medicamentos por conta, mas a grande verdade é que uma dor, gente, é um aviso no nosso corpo de que algo não vai bem e que você precisa, sim, identificar e recalcular essa rota. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, é só você clicar e compartilhar o nosso link de transmissão, pois queremos, é claro, chegar com informação de qualidade para quem precisa. Afinal de contas, informação salva vidas e é por isso que a gente está aqui de segunda a sexta-feira, às 16 horas, trazendo consultas variadas para te informar e te instruir, combinado?
E olha, também queria te convidar a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então encaminha para a gente ou a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Ah, Dani, mas eu não quero me expor. Fica tranquilo. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer o seu relato, a sua dúvida para o bate-papo, te instruir sem, é claro, te expor. Combinado? Temos também a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, aonde? No nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Quando você sente dor, qual dessas atitudes melhor te descreve? O que você costuma fazer? Queremos a sua verdade. Toma o remédio por conta própria para aliviar ali rapidamente. Procura ali entender a causa sozinho, pesquisando no Dr. Google, ou só busco ajuda quando a dor se torna de fato muito intensa. Ali, então, é que eu entendo que eu preciso buscar alguém de referência para conseguir me instruir, ou ignoro e sigo a rotina normalmente esperando ali ela passar. Para você que acabou de chegar, deixa eu te apresentar quem está aqui com a gente mais uma vez no Consulta ao Doutor, compartilhando todo o seu conhecimento, o Dr. Omar Miranda, anestesiologista e também especialista em medicina da dor. Aproveito para te agradecer aqui mais uma vez, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. E olha só, a gente estava falando sobre as dores mais variadas, sobre o que é importante a gente dizer, é claro, ao longo de uma consulta, o que é de fato necessário, o que a gente pode descartar, enfim. E agora eu queria entender um pouco mais sobre as dores de cabeça, porque se tem uma dor que eu imagino que seja desafiadora para os médicos, é entender o que é uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma enxaqueca, de que forma que essa dor interfere nos nossos pacientes. Dores de cabeça, enxaquecas, elas se enquadram no espectro de dor crônica também, tá? Só para um dado muito importante, o diagnóstico de dor de cabeça e cefaleia tem que ser muito aprimorado e muito bem estudado. Sabia que existem mais de 200 tipos de dor de cabeça? De cefaleia? Segundo a Sociedade Brasileira para Estudo da Cefaleia, existem mais de 200 tipos. Já pensou classificar cada paciente em dentro de uma classificação? É muito importante, porque se eu consigo definir o tipo de cefaleia ou dor de cabeça que o paciente tem, eu vou conseguir tratá-la com sucesso. E olha isso, né? A gente estava falando a respeito das dores, das variadas dores que a gente pode vir a sentir no nosso corpo e o quanto que um diagnóstico errado pode interferir no desfecho desse paciente. Imagino, então, no caso da cefaleia, né? Porque a gente tem questões tão simples até as mais graves e que podem ser, de fato, um indicativo de uma doença bastante importante. Sim. Como, por exemplo, quando a gente fala de dor de cabeça, a gente tem que ficar primeiro, tem que pensar nas causas mais comuns. Cefaleia tensional e enxaqueca são as mais comuns, tá? A cefaleia tensional, sabe aquela pessoa que fala, nossa, sempre está se queixando de dor de cabeça, tá? Pelo menos são 3 a 4 dias da semana, dos 7 dias da semana, ela sempre se queixa de cabeça. Talvez seja uma cefaleia tensional. Tem tratamento, tem medicação, tem terapia para ajudar a aliviar os sintomas da dor de cabeça. E isso tem a ver, por exemplo, pelo nome tensional com estresse. Estresse. Tá. Com essa relação aí do dia a dia que a gente vive no trabalho, enfim, essas questões. Agora, a enxaqueca, que também está dentro do espectro de dor de cabeça, ela é outro tipo, um tanto, vamos falar, dói mais, incomoda mais a qualidade de vida do paciente. A enxaqueca é um pouquinho pior. Sabe aquele paciente que está tranquilo, está feliz, de repente começa com uma dor, ele prefere ficar num ambiente um pouquinho mais escuro, até passar, inclusive é causa de ausência de falta, ou ausência ou falta ao trabalho, a enxaqueca. Tem muitos pacientes com enxaqueca. Existe a medicação e existe tratamento para tratar também. E a gente também tem as enxaquecas que são causadas por questões hormonais também, não é, doutor? Sim, que coincidem com o período menstrual, por exemplo, da mulher. E as enxaquecas ou as cefaleias que estão relacionadas a questões neurológicas? Quais seriam as diferenças delas? Cefaleias e por causas neurológicas. Aí temos que pensar no seguinte, em sinais de alerta, tá? Sabe, um paciente que nunca teve enxaqueca, por exemplo, está beirando os 35, 40 anos, ele nunca teve enxaqueca. Um belo dia, no carro, ele começa a ter uma dor de cabeça insuportável. Uma cefaleia que acontece de um momento para outro, sem nenhuma explicação, é um sinal de alerta que se chama de redflex, tá? Que o ideal é procurar ajuda imediata no PS.
pode ser múltiplas causas, pode ser um aneurisma, pode ser uma ruptura de aneurisma que o paciente tenha já uma malformação arteriovenosa na cabeça, pode ser muitas causas. E essa é uma dor bastante, eu imagino, que aguda e que deve ser difícil de você negligenciar. Essa é uma dor que te leva, de fato, para o pronto-socorro. Sim, exatamente. Ou aquela dor que acontece também de forma intempestiva, que se associa com vômitos. Pode estar frente a uma hipertensão intracraniana. Tem que ser elucidado e definido a causa daquela dor. Toda dor de cabeça, de forma persistente ou aguda, de forma abrupta, tem que chamar muito minha atenção. Procure atendimento médico o mais antes possível. Olha aí o alerta do Dr. Omar, gente. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Cristiane Silva, aqui de São Paulo. Cristiane, seja muito bem-vinda à sua consulta. A dor que eu sinto varia muito ao longo do dia. De manhã mais leve, à tarde piora. Isso é comum em dor crônica? Muito comum. Tá. Muito comum, tá? Por exemplo, vamos colocar o clássico exemplo do paciente mulher na faixa etária produtiva, tá? Que tem artrite reumatoide. Durante o período da manhã, a paciente acorda com rigidez, com bastante dor nas pequenas articulações, às vezes nas grandes articulações, mãos e pés. Porém, no percurso do dia, conforme o corpo vai aquecendo e ela vai se movimentando, a dor melhora. Ela chega em casa, fica em repouso e a dor volta. Isso é muito frequente. E isso não só acontece na artrite reumatoide, pode acontecer também nas artroses. Quando o paciente tem movimento, parece que existe uma melhora. Quando o paciente para, fica sentado várias horas ou deitado no sofá, a dor pode piorar. E olha que bacana, né? Porque esse relato que a nossa telespectadora trouxe parecia um relato tão abrangente, né? Que a gente não fosse chegar a algum caminho. E você, só por esse detalhe, né? Sobre uma dor que se modifica ao longo do dia, já te trouxe um caminho de diagnóstico. Sim, exatamente. Muito bacana isso, gente. E aí eu queria entender, doutor, vamos começar agora a falar um pouquinho a respeito das formas de tratamento que a gente tem à disposição. Eu tenho certeza que muita gente que está agora nos assistindo deve estar pensando assim, tá bom, tratamento da dor. Existe um jeito de acabar com a dor ou a gente fala apenas sobre um tratamento que chega a um controle? Existe sim, tá? Por enquanto, tem a vida, tem esperança. E hoje em dia a medicina intervencionista de dor e a medicina regenerativa melhorou muito, evoluiu bastante. Um exemplo que falo para todos os meus pacientes é o seguinte: lembra o ano 2000? No ano 2000, ninguém imaginava, por exemplo, que foguete ia voltar de ré. Já pensou? Nunca a gente ia pensar. E o que está acontecendo atualmente? Eu sempre falo desse exemplo para o paciente ver que, assim como a tecnologia evoluiu, a medicina de dor e a medicina regenerativa também evoluiu de forma paralela. Muitas doenças que lá atrás, no passado, não tinham tratamento, ou os resultados com os tratamentos eram muito pobres, muito discretos, atualmente são doenças muito tratáveis e com tratamentos revolucionários que podem sim trazer de volta a qualidade de vida do paciente. Quando você fala em medicina regenerativa, queria que você explicasse um pouco melhor para a nossa audiência por onde que ela caminha. A medicina regenerativa, em resumo, é o uso das próprias células do paciente em benefício dele para restaurar as estruturas envolvidas no processo de dor, aquelas estruturas que são danificadas. Por exemplo, escutou falar de plasma rico em plaquetas? Explica melhor para a gente. Plasma rico em plaquetas, que a gente coleta sangue do paciente, a gente centrifuga o sangue do paciente e o sobrenadante, o amarelinho, é uma fração do sangue que tem muitos fatores de crescimento e tem plaquetas também. Se eu pego o sobrenadante, a parte amarelinha, e injeto nas articulações, estou injetando fatores de crescimento, fatores anti-inflamatórios que irão ajudar a regenerar talvez aquela cartilagem que você já perdeu no passado por causa da artrose. As células tronco é outro, tá? A gente tira, por exemplo, células tronco desse ossinho daqui, ossinho do quadril, que é a medula óssea, tá? Nada a ver com medula espinhal, medula óssea. Sabe o tutano do osso? Exatamente isso. A gente tira, mistura com outras medicações e injeta, por exemplo, dentro do joelho, dentro do quadril, na coluna também. E é interessante, né? Porque a chance do corpo rejeitar esse material é praticamente nula. Afinal de contas, faz parte do nosso corpo.
O tratamento da medicina regenerativa sempre se utiliza células do próprio paciente e não, nunca células de outra pessoa, porque são células do próprio paciente. E quais são os desafios durante um tratamento como esse? Assim, quanto tempo ele dura? Quando que ele precisa ser reavaliado? Tá, vamos falar, por exemplo, com um exemplo. Tá? Joelhos, por exemplo. Tá. Chegou um paciente de 45 anos de idade com artrose em ambos os joelhos. Eu proponho para ele, veja bem, dá para restaurar a vitalidade do seu joelho, regenerar a cartilagem, tratar as lesões que o senhor tem sem necessidade de cirurgia. Dá. Como? Através da medicina regenerativa injetando células-tronco. Meu objetivo não é fazer com que o paciente vire freguês da clínica nem do consultório. A gente só faz uma só vez. E após 3 meses, a gente solicita outra ressonância magnética e a gente avalia o antes e o depois. Quando o paciente tinha lesões e como que ele está agora. Com certeza, se o paciente fizer tudo direitinho, aderir ao tratamento que a gente propõe, ele terá uma melhora significativa. Enquanto a regeneração da cartilagem, muitos pacientes falam, mas doutor, eu li, cartilagem não regenera. Regenera sim. E não sei o que estou falando, sabia que uma das melhores e principais escolas de medicina regenerativa fica no Brasil? Não. Muitos estudantes de fora vêm aprender medicina regenerativa no Brasil. Tá? Eu fiz a especialização da Ortoregen, que hoje em dia é a autoridade nacional e mundial no tratamento de doenças degenerativas. Tá? Entre elas artrose e demais. Eles mexem tudo essa parte que é com células-tronco e ortobiológicos. Olha só que interessante, gente, esse caminho da medicina que tem crescido cada vez mais. E com relação aos bloqueadores da dor, o que a gente tem de mais importante? Em resumo, como que a gente aborda um paciente com dor? Existe uma escala da OMS, que são os degraus, tá? 1, 2, 3, 4. Como que eu começo a tratar um paciente com dor? Primeiro, com medidas medicamentosas, tá? Tratamento medicamentoso. Também com medidas comportamentais. Não adianta querer tratar a dor de um paciente se ele continua com os velhos hábitos. Eu sempre falo para meus pacientes, não adianta fazer o melhor procedimento de intervenção em medicina regenerativa na sua coluna, por exemplo, sem perda de peso. Não adianta, a senhora não vai ter essa melhora duradoura. Então, essa escala da OMS já tem mais de 25 anos. Ele vai subindo, dependendo da complexidade. A gente inicia primeiro tratando com medicações, mudanças do estilo de vida. Não melhorou com tais medicações, a gente pula para outras mais fortes. Tá. E chega um momento em que todas essas daqui já não são o tratamento principal. A gente precisa ir para a medicina intervencionista da dor. Quando falo de medicina intervencionista de dor, estou falando de infiltrações, bloqueios, radiofrequência, medicina regenerativa, uma medicina mais avançada, focada no problema. Tá? Como que eu abordo? Isso é uma coisa que a OMS fala, por exemplo, o jeito de tratar atualmente a dor, de sempre respeitar. Né? Hoje em dia eu trato um pouco diferente. Tá? Por exemplo, vem um paciente no meu consultório que tem uma dor em ambos os joelhos faz 5 anos. 5 anos que ele vive com dor, acorda com dor, dorme com dor. Tá? Eu não envio para casa ele com uma receita, porque sei que não vai resolver. Se eu passo para ele, por exemplo, Tandrilax, Miosan, o que for, acho que ele vai melhorar. Será que eu causei um impacto na vida desse paciente? Não, eu já infiltro no consultório. O que infiltro? Analgésicos anti-inflamatórios potentes, viscolásticos ou ácido hialurônico, por exemplo, para daqui a algumas semanas infiltrar as células-tronco, que é o que realmente vai resolver o problema. A diferença de um médico clínico de dor, que ele tenta resolver a doença, o problema do paciente com medicações, eu já faço uma intervenção totalmente focada em intervenção em dor. Olha só que bacana. E aí assim você já consegue tirar ele da crise sem você ficar injetando um monte de medicações, né? De fato, eu sou contra e falo para meus pacientes, quando eles vão no meu consultório, pergunta, senhora, vê algum receituário aqui na mesa? Não, senhor, eu não tenho receituário. Obviamente, faço para alguns pacientes, eu tenho aí, faz tempo que eu não uso. Eu já faço algum tipo de intervenção, porque nossa paciente com dor é um paciente que tem pressa, e eu entendi esse conceito faz muitos anos.
Não adianta o paciente vir com uma dor no ombro que ele tem faz 3 meses, ele era tenista, ele jogava, era ativo, ele parou de fazer uma coisa que trazia muito prazer e lazer para ele. Se eu enviar com uma receitinha para casa, qual será o impacto que ele terá? Nenhum. Eu não sei se ele vai comprar a medicação. Ele vai voltar com a mesma frustração para casa e com a mesma dor com a qual ele entrou no meu consultório. Porque você não tratou o problema, né? Você tratou só o sintoma. E eu sou muito contra tratar a dor crônica desse jeito. Obviamente, tem algumas dores que dá só para tratar de forma medicamentosa, tá? Porém, a grande maioria não, você pode agir. O paciente veio segunda-feira no meu consultório e especificamente era uma dor no cotovelo, uma epicondilite lateral. Dor faz 6 meses. Já fez de tudo, acupuntura, fisioterapia, medidas complementares, não resolveu. Deram uma olhadinha, a gente viu realmente ele tinha uma epicondilite, dificuldade para fazer essa movimentação, tá. Peguei o ultrassom que temos na nossa clínica, pá, encontrei, injetei, melhor. Passou uma semana, ele ligou, doutor, está ótimo. Exatamente o que a medicina intervencionista de dor oferece para nossos pacientes. Resultados e tratamento e alívio da dor desde o primeiro atendimento. Gente, que interessante saber disso, não é? A gente chega até o final dessa consulta até mais aliviado, não é verdade? Porque muitas pessoas, como eu disse, a hora que a gente ia questionar a respeito de possibilidade de tratamento, será que é possível eliminar a dor ou apenas controlar? E a gente ficou sabendo que é possível, sim, eliminar essa dor, gente. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou o que você faz quando você sente dor, a alternativa mais votada. Doutor Omar já está rindo aqui, gente. 59% toma o remédio por conta própria, para aliviar ali rapidamente. 34% procura entender a causa ali, ó, sozinho, pesquisando na internet. O que você achou do resultado dessa enquete, doutor? Não me surpreende. Não surpreende, não surpreende. Imaginei. É o que realmente a gente vê muito, a automedicação, né? A automedicação é muito frequente no Brasil e no mundo. O paciente se automedica, não é o caminho certo, tá? Porque muitas vezes essa dor, ele está avisando, ou alguma coisa não está bem, faça alguma coisa. Para você ver como que teu corpo tem que te avisar para você fazer alguma coisa. Não, e você vai lá na farmácia, compra dipirona, ibuprofeno, o que for, sem top de medicação e espera que aconteça algum milagre. Não vai acontecer. Tá? Obviamente, se a dor for uma dor aguda, ajudei a... Uma mudança, como você trouxe ali no... Esse exemplo. Ajudei numa mudança e fiquei com dor na coluna, dor na perna. Uma dor de 2, 3 dias. Não é dor crônica. Um analgésico prescrito, né? Talvez seja a melhor solução. Mas aquela dor que já vem te acompanhando faz 3 meses, procura ajuda. Não precisa passar por isso. Inclusive, gente, porque senão você pode acabar mascarando outras questões que o seu corpo está ali pontuando para você. Essa consulta aqui foi muito bacana, não foi, doutor? Gostaria demais de agradecer mais uma vez a sua participação por aqui. E caso você queira conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do doutor Omar Miranda, anestesiologista e também especialista em medicina da dor, ele deixa à sua disposição o Instagram, dr.omarmiranda.dor, e o site também está à sua disposição, doutor.omargomes.com.br. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Sou eu que agradeço o convite. Muito obrigado, foi enriquecedor. E só para finalizar, deixo uma mensagem para os pacientes. Por favor. Existe sim um novo amanhã possível graças à medicina intervencionista da dor e à medicina regenerativa. Nunca perca esperança. Nunca perca esperança, e é com essa frase aqui do Dr. Omar que a gente encerra essa consulta. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Um excelente restinho de tarde para você e até a nossa próxima consulta, de segunda a sexta, às 16 horas. Até mais.